isso, olha para cá, eu vou ser rápida. Se você aplicar tudo que está sendo falado e aquilo que você lê, sua vida não continuará do mesmo jeito. Tem um start, a gente falou de start aqui hoje, vai ter um evento aqui. Deus vai startar a tua vida, Deus vai dar vai ligar, vai virar a chave, porque Ele já está querendo fazer isso há muito tempo. O que tem de bênçãos paradas no mundo espiritual, que ainda não desceu sobre a tua vida. Minha irmã, se eu fosse você, eu abusava do glória a Deus e aleluia. Eu sei que você está cansada, sei que você está aí com o seu corpo, o meu corpo também está debilitado, mas eu vou dar bastante glória para Jesus, que preciso levar uma bênção lá para o Rio de Janeiro. Eu vou embora daqui a pouco e eu preciso levar lá para casa. E eu sei que tem muita coisa boa de Deus para descer sobre a minha vida ainda este ano. Ainda, eu estou profetizando já, tá? Ainda esse ano Jesus vai virar a chave lá dentro da tua casa. Lá na galeria, recebe essa palavra em nome de Jesus, porque a gente vai levar para casa aquilo que a gente veio buscar. E o diabo que continue com raiva, ele está com raiva, vai continuar com raiva. E a gente não está aqui para fazer a vontade do diabo, não. Estamos aqui para adorar o Rei do Universo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então joga a tua mão para o alto e dá a melhor glória que você puder. Vai estar lá fora, você procure e seja abençoado em nome de Jesus. Irmãos queridos, eu tenho um pastor que é um profeta, pastor Lecivaldo Ferreira. Eu sou da De Shalom ali em Queimados, no Rio de Janeiro. Embora eu moro em Jacarepaguá, eu ando 50 quilômetros para servir ao Senhor ali em Queimados, juntamente com meu esposo, pastor Vinícius. Somos pastores auxiliares ali na De Shalom. E o meu pastor, ele tem uma bênção apostólica, porque ele toca chofar. Ele tem uma bênção apostólica assim longa, e ele vai citando versículos um após o outro. Tem uma memória privilegiada, né? Eu tenho que escrever, que senão eu esqueço. Mas ele tem uma memória privilegiada. E desde que eu comecei a congregar com o pastor Lecivaldo, ele cita esse versículo 11. Por amor de mim, não faria, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outrem. E ele fala, e às vezes a gente ouve o pastor falar ou abençoar a gente com a bênção apostólica. E eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi. Aquilo que a gente aprende, a gente ensina. Olha para cá, por favor. A bênção apostólica é a autorização de Deus para que você se retire da presença dele aqui no santuário. Então sair antes é um pouco perigoso, que se você sai antes da bênção, quer dizer que Deus não está te autorizando a sair, mas você sai, aí perde a última parte, que deveria ser a primeira também das nossas liturgias, que é a bênção apostólica. Então o pastor Lecivaldo dá aquela bênção longa, ele cita esse versículo. Várias vezes eu ouvi o pastor Lecivaldo citar, por amor de mim não faria. E nós temos também um homem de Deus, que é o nosso querido pastor Valdemar. Ele fica na portaria, ele é um dos porteiros da igreja, embora seja pastor, mas ele serve na portaria. E ele é aquele Highlander que passa o olho assim e vai atrás de quem está oprimido. O homem, para ter uma visão aberta, para ver gente que precisa ser liberta, ele já cata na porta. E quando a gente pensa que não, cadê o Valdemar? Está aí em algum lugar, algum canto, repreendendo demônios. Tem gente que tem essa autoridade, essa característica. E o pastor Valdemar sobe o monte com a gente. Toda terça-feira a gente está lá no monte. E ele também, porque ele é discípulo do pastor Lecivaldo, ele também, a gente até colocou o apelido dele, por amor de mim, e ele cita esse versículo. Aí ele ficou doente. Há 3 semanas atrás, eu fui visitá-lo junto com meu esposo, embora meu esposo continue subindo, a gente continue subindo terça-feira aos montes, né, para orar, mas sem o pastor Valdemar. E aí a gente vai visitar o pastor Valdemar toda vez que vai subir o monte. E eu tenho umas 3 semanas que eu não estou podendo ir por causa das viagens, e Vinícius tem ido. E aí nesse dia, eu estou na casa do pastor Valdemar, né, e eu estou ali orando por ele. Eu falei, pastor Valdemar, dá a bênção apostólica. Aí ele começou a falar, abençoando a gente. E aí ele começou, por amor de mim, não faria, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não darei a outra. E quando ele falou, mas sabe que você recebeu uma pancada dentro do peito? Aí o Senhor falou assim, essa é a mensagem que você vai pregar no encerramento do congresso lá em Formosa. Eu falei, mas Jesus, é essa a palavra? Ele falou, é essa a palavra. Eu ouvi tantas vezes esse versículo e ele não caiu dentro de mim, como caiu naquela sala, naquela visita. Hoje é dia de Jesus pegar você assim, ó, e trazer para perto dele e falar dentro do teu ouvido, por acaso eu deixei de ser Deus? Por acaso eu deixei de honrar o meu nome? Por acaso eu deixei de amar você e a sua casa? Porque a gente está ouvindo desde sexta-feira Deus falar coisas extraordinárias. Hoje foi um banquete, foram 2 ministrações num dia só. Mas você acredita que ainda tem gente que está duvidando? Tem gente que está fazendo cara de paisagem? Tem gente que a palavra
aconteceu, mas hoje eu tenho certeza absoluta que você vai voltar para a tua casa desbloqueado. Porque se o diabo tentou te parar, se o diabo tentou bloquear a tua mente para você não receber o que você veio buscar, hoje ele caiu do cavalo. Se é que ele ainda tem cavalo ainda para montar nele. Jesus está visitando a tua vida hoje com renovo. Jesus está visitando, não, tem que ser um glória melhor do que esse. Jesus está visitando a tua vida com renovo. Israel estava vivendo assim. Deus falando desde o capítulo 40 que Israel voltaria do cativeiro. Você sabe que o livro do profeta Isaías é dividido em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 39. São admoestações, palavras de exortação a Israel caído, presta atenção, o Israel desviado, e as nações, principalmente a Assíria, que foi aquela que se levantou, e no ano de 722 a.C., ela levou a parte norte de Israel para o cativeiro. Então você vai encontrar ali profecias de juízo, tanto para Israel, tanto para a parte norte que havia sido levada, como também para Judá. E ele profetiza 115 anos, Isaías profetiza 115 anos antes de Judá ser levada para a Babilônia. Mas a partir do capítulo 40, embora ele não viveu para ver isso, claro, 115 anos antes, ele viu o cativeiro assírio, mas não viu o cativeiro babilônico. E ele, como profeta do Senhor, ele profetiza e vê a restauração do povo. Ele vê esse povo voltando do cativeiro. Ele vê Israel, que estava sendo destruído pelas nações, sendo reconstruído pela boa mão poderosa do Senhor. Mas Israel, embora receba palavras de consolação, palavras de restauração, palavras de ânimo, coloca Deus no banco dos réus e diz para Deus assim: o Senhor se esqueceu de nós. Nós estamos vivendo no cativeiro, nós estamos vivendo longe da nossa terra, e Deus esqueceu. Aí Deus vira para Israel e diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, do filho que amamenta, mas aquela que se esquece, mesmo assim, esquecendo-se do seu filho, uma mãe esquecer-se do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Aí Israel vira para Deus e diz assim: nós fomos cortados da tua presença, estamos enfraquecidos dentro do cativeiro. Aí Deus diz assim: mas quem sou eu então? Eu sou aquele que dou força ao cansado e revigoro as forças daqueles que não têm vigor, porque até os jovens se cansam e se fatigam, e os mancebos e exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você pensa que Israel para por aí? Aí ele diz para Deus assim, a conversa continua, Deus provando que estava com eles, e Israel dizendo que Deus não estava. Aí no capítulo 48 Deus se aborrece. Deus se aborrece, porque tem hora para tudo também, né? Você fala e acha que é só você que vai falar. Deus manda dizer: calai-vos diante de mim, ó ilhas, calai-vos diante de mim, ó povos, porque quem vai falar sou eu. Foi assim com Jó. Deus deixou Jó falar: gasta a tua garganta, fala, meu filho, fala o que te aborrece, fala o que está na tua mente, fala o que você está sentindo. Agora, quando Deus se manifestou e disse assim: aperta o cinto que quem vai falar agora sou eu. Queria saber onde é que você estava, Jó, quando eu chamava Temaragassubinaios, as coisas que não existiam à existência. Quem é você que está querendo me colocar no banco dos réus? Eu não sou homem como você. Jó, eu existo desde antes da eternidade, porque a eternidade ele carrega nos ombros. Ele é pai da eternidade. A eternidade ele carrega nos ombros, porque ele é pai da eternidade. Jó não entendia, Jó não sabia com quem estava lidando. Aí Israel faz a mesma coisa. Ele diz para Deus assim: nós não somos teu povo. Aí Deus, eu estou falando que eu vou levantar um homem chamado Ciro muitos anos antes dele nascer. Estou falando que vocês vão sair do cativeiro, porque é um tempo de amadurecimento e crescimento lá no cativeiro, não de destruição. Se Deus quisesse destruir Israel, já tinha destruído há muito tempo. Você vê que Israel é do tamanho de Sergipe. Quando houve essa guerra aí contra o Irã, você viu quantos mísseis foram lançados lá? E aí tem o domo de ferro, que segura muita coisa, mas muita coisa caiu. Aí eu vi uma entrevista do povo de lá, do Irã, dizendo: tem alguma coisa de feitiçaria dentro daquela terra,
Porque a gente manda míssil, tá certo? Que eles têm um sistema de defesa invejável. O mundo tem que aprender com Israel. Olha para mim aqui. Mas espera aí, tem alguma coisa que está dentro de Israel, que segura Israel de pé e que não deixa o diabo, porque isso nada mais, nada menos é do que um ataque satânico, porque o diabo sabe que um dia Jerusalém será a capital do mundo. Sabe de uma coisa? A gente não se dá conta do que é Israel. Israel, preste atenção, são o povo eleito do Senhor, embora eles desprezaram o Messias, mas um dia o espírito de súplica e clamor vai entrar na boca de todos os judeus quando se virem aperto, e eles vão clamar, aqueles que eles transpassaram, e Jesus virá, colocará os pés deles no Monte das Oliveiras, e Jesus vai matar todos os inimigos de Israel. Essa fala não é minha, essa fala é da Bíblia, e a fala que eu falei outrora é dos inimigos de Israel. Irmão, se Israel, que desprezou o Messias, embora Deus tenha aliança ainda com eles, presta atenção, e é uma aliança que foi a última aliança do Antigo Testamento, a aliança davídica, é uma aliança incondicional, não vai faltar varão que se assente sobre o trono. Israel querendo ou não, Israel chegando no amor ou na dor, Deus vai cumprir aquilo que prometeu, porque o último e grande governante desse mundo, o que vai governar sobre toda a terra, porque nenhum governou sobre a terra inteira, somente Jesus Cristo. Se Ele faz o que faz para livrar Israel, não vai livrar a noiva do Cordeiro, não vai livrar a igreja, não vai livrar você não. Você tinha que estar dando glória, você tinha que estar dando glória. Joga essa mão para cima, Israel. Você está pensando que eu sou quem? No capítulo 48, Deus está dizendo: me tira desse banco, me tira do banco dos réus. Eu não sou réu, eu sou Deus. Por amor de mim eu não faria. Como seria profanado o meu nome? Olha para mim aqui, Deus fará o que prometeu em número 1, porque Deus tem um nome, não é um nome qualquer, não é um nome que você pode simplesmente, a gente usa, mas se pudéssemos ter um pouco mais de respeito com o nome de Deus, a gente não colocaria o nome do nosso comércio de Yavé alguma coisa, porque os judeus não usam o nome Yavé, eles falam Adonai, Hashem, eles não brincam com o nome de Deus. Se tem uma coisa que Deus sabe zelar pelo seu nome, e Ele diz assim: é por amor de mim, viu, Israel? Porque a aliança com Davi, como disse, é incondicional, não depende de vocês, eu vou fazer através de vocês. Mas, se vocês quiserem chegar até lá confortável, tá bem. Agora, se continuar na desobediência, vai chegar desconfortável, apertado, como eu acabei de falar, será apertado pelo anticristo. Mas um dia eles vão se converter. Aí quando a gente olha para esse texto, a gente nos vê muitas das vezes na mesma condição. Deus tem um nome, e Ele não vai, presta atenção por favor, jogar esse nome na lama por causa da tua incredulidade. Se você crê, Deus vai fazer. Se não crê, Deus vai fazer do mesmo jeito. Se você der glória, Jesus faz. Se você não quiser dar glória, não vou dar glória, vou ficar quietinho. Jesus vai lá fora, salva um traficante, uma prostituta, bota dentro da igreja, sentado do teu lado, que vai dar glória para Jesus, mesmo você gostando ou não. Você está sentindo a presença do Eterno aqui? Jesus tem um nome. E o nome de Deus define a sua personalidade, o seu caráter. Nome é personalidade, nome é identidade. Nome de Deus fala de atributos. Aí Deus diz para mim, através desse texto, para dizer a vocês: fala para o meu povo que eu me importo, tá? Você se lembra de Marta? O senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir sozinha, não? Eu estou com um monte de panela no fogo, o suor descendo pelo rosto abaixo, Maria toda bonita sentada aos pés de Jesus, e Marta cansada, igual a você hoje, estou cansada. Aí Deus está dizendo: larga a cozinha e vem para a sala. Eu não vim aqui para dar trabalho para ninguém, né, Maragassúmbria? Eu não vim aqui para deixar você tão ocupada que não consiga sentir a minha presença no local. E mais do que sentir a presença, você tem que alimentar-se da minha palavra. Que tem gente que até sente, mas não senta para ouvir. Deus vai te parar de um jeito ou de outro. Vai te pegar assim, ó, no gancho. Jesus vai te trazer bonitinha, né, Maramaia? Jesus vai te... Não, você tinha que ter dado um glória para Ele.
Você tinha que ter levantado. Está difícil da glória? Não tem problema não. Mas aqueles que estão entendendo o que Jesus está falando, joga essa mãozinha para cima e dá glória para Jesus. Ele se importa. Mateus capítulo 10, versículos de 29 a 31. Olha para cá. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós, até os cabelos da sua cabeça estão contados. E como é que ele não se importa se ele está contando cabelo? Gente, não, né? Nemarabassaios, não. Jesus está dizendo hoje aqui: eu me importo tanto que por amor de mim, porque o coração mais apaixonado pela exaltação do nome dele é o coração do próprio Deus. Deus disse para Israel várias vezes: eu vou fazer porque meu nome é santo, eu vou fazer porque eu sou o primeiro, sou o último, eu vou fazer, porque eu não deixarei o meu nome ser profanado na boca do diabo. E eu vou dizer uma coisa, hein? Nessa cidade aqui tem uma potestade reinante que diz: não saio. Aí Jesus Nemaia levanta essa igreja com essa mulherada e esse povo animado e diz assim: você vai sair. Ele está na casa, dizendo: não tem diabo, não tem inferno, não tem potestade, não tem pombagira, não tem tranca-rua para você não passar. Quando Jesus se levanta, ninguém para. Por amor de mim eu me importo. Por amor de mim, né, Maragaia, do meu nome, eu desejo relacionamento. Eu não quero vocês aqui só no congresso acesos. Eu quero vocês acesos todos os dias. Está na pia lavando louça, minha irmã? Não sei se Jesus fala com você na pia, comigo fala. É um louceiro, né, todo dia. Quando a gente tira do café, já é hora do almoço. Tira do almoço, lava tudo. Aí chega a turma da tarde: cadê o café, mãe? E você: meu Deus, eu não saio da pia. A máquina de bater, de lavar, a gente já liga de manhã. Mas a pia, a máquina a gente deixa para lá. Mas a pia, meu Deus, e é ali lavando a tua loucinha que o Eterno está dizendo assim: vamos conversar um cadinho? Vamos bater um papo? Você puxou a cadeira alguma vez para Jesus dentro do seu quarto? Eu puxo. Um dia eu estava em casa, eu perdi um bebê, né? Eu fui diagnosticada pelo médico como uma mulher seca, estéril. Eu casei aos 30 anos, aos 35 anos eu estou tentando de lá para cá engravidar e fazendo tudo quanto é exame. Aí um dia o médico chegou com o diagnóstico: a senhora não ovula, a senhora não tem óvulos. Falei: tem não? Falou: tem não. Você não tem como ter filhos, a senhora é seca por dentro. Aí eu fui para casa com aquela palavra, puxei a cadeira no quarto, falei: senta aqui, senhor, um cadinho, só um pouquinho, vamos ter uma conversa, o senhor e eu. O senhor sabe que eu sou uma mulher muito bem resolvida. Eu sou. Não tem nada que... já passei por tanta coisa que a gente amadurece, né? Ficar fazendo mimimi com Jesus. Eu que não tenho. Não. Você ouviu a palavra da Marta aqui hoje, né? Aliás, ela cantou. Nunca vi uma pessoa que dorme 2 horas na madrugada e cantar como canta igual um roxinol, né? Nunca vi isso. Se eu ficar 2 horas, se eu dormir 2 horas por noite, eu não tenho voz. Que coisa linda, como Deus usa aquela moça. E aí, conversei com Jesus: Senhor, se o Senhor falar que eu não posso ser mãe, eu não serei. Não vou ficar triste, eu adoto, eu cuido dos filhos dos outros, eu dou um jeito na vida. Mas se o Senhor disser que eu vou ser mãe, e o diabo, não, aí o diabo está querendo me envergonhar, o Senhor vai fazer alguma coisa miraculosa, aquilo que ninguém em sã consciência tem condição de fazer. Aí eu dirigi uma vigília no Rio de Janeiro, era o dia do meu aniversário, e reuni o povo, as mulheres de oração. De repente na porta aparece um amigo meu que eu não via há 10 anos, um servo de Deus, pastor Robson, que morava no Rio e foi morar em São Paulo. Eu não via Robson há muito tempo. Falei: nossa, Robson chegou. Falei: arruma um jeito ele ficar aqui perto de mim. Aí falei: você vai cantar daqui a pouco, que ele canta e prega. E aí passei o microfone para ele, dei oportunidade no meio da noite. Aí ele saudou a igreja com a paz do Senhor e fez assim:
você vai ficar grávida. Eu, oi? Ele falou assim, vai ficar grávida. E cuidado para não vir logo uma ninhada, um atrás do outro. Pergunta para mim, foi? Pergunta direito, foi? Claro que foi. Você acha, já viu Jesus falar alguma coisa? Jesus falar alguma coisa e não cumprir? Aí fiquei grávida da Ana Clara aos 35 anos. Um milagre dos milagres. E aí achei que Jesus ia me dar um filho só. Com 43 anos eu fui visitar a minha igreja, que hoje é a minha igreja. Aí pastor Esivaldo, no final do culto, falou assim, deixa eu orar por vocês dois, ali perto do altar, vamos lá. Aí ele não me conhecia, né? Não conhecia Vinícius, mas ele sem jeito, os amigos assim ao redor, sem jeito, ele virou para mim e falou assim, irmã, com todo respeito, Jesus manda te dizer que você vai ficar grávida de novo. E ele não conhecia a minha primeira filha, não sabia que eu não me conhecia. Eu tinha acabado de conhecê-lo. Jesus vai te dar outra menina. Aí eu olhei para casa do meu amigo assim, misericórdia, com 43 anos. Aí ele falou assim no meu ouvido, acho bom tu receber, porque esse aí não erra não. Pergunta para mim, foi? Fala direito, pergunta para mim, foi? Claro que foi. Você já viu Jesus falar e não cumprir? Aos 46 anos, a irmã não. Grávida de novo a médica, pelo amor de Deus, o que é isso? É o quê? Aí Jesus ele pediu para ele, e eu não pude nem bater boca com Jesus, porque ele já tinha me dado 2, falei, então o Senhor sabe de todas as coisas. Mas quando fez 1 ano, por amor de mim eu não faria. Quando fez 1 ano da morte do meu filho, eu estava muito triste, a gente fica triste, mesmo que Jesus tenha levado para ele, a gente fica triste. E eu estou em casa, meu marido falou assim, quer sair para dar uma volta, esparecer a cabeça? Eu falei, quero não. Vamos ficar por aqui mesmo, fazer uma oração, né? Vamos ficar em casa. E aí eu comecei a fazer, eu sentada na cadeira de balanço, dentro do meu quarto, das minhas filhas, sentada na cadeira de balanço, eu só fiz assim, ó Senhor Jesus. Aí a palavra profética veio dentro da minha boca. O Senhor falou assim, desse jeito, para nós dois. Jesus faz isso? Faz. Não tem feito lá na sua casa não? Ele vai fazer. Ele vai voltar a ter relacionamento com você. Ele vai voltar a falar, Nemaia, dentro daquele arraial. Tem muita coisa falando no lugar de Jesus lá dentro, mas Jesus vai voltar a falar. A palavra profética foi, vocês passaram no meu teste de fogo. Meu esposo advogado, 14 anos sem receber R$1 sequer. Entrou a crise no estado do Rio de Janeiro, e nós não tínhamos dinheiro nem para entrar, nem para sair. Vivíamos da ajuda de A, B, C ou da agenda que surgisse. Jesus fechou as portas naquele dia, e ele cheio de processo para sair. Aí naquele dia Deus falou assim, acabou a prova financeira hoje. Acabou hoje. Eu solto tudo que está preso, por amor do meu nome. Isso era o quê? Umas 2 horas da manhã, quando a gente terminou de orar. Já era o outro dia. Meio-dia está Vinícius lá embaixo na cozinha, eu estou no quarto. Aí ele dá um grito e diz assim, glória a Jesus! Aí eu falei, saiu o primeiro mandato de pagamento. Aí ele pegou o telefone, subiu, eu falei, o que houve? Ele falou, estou indo aí. Aí pegou o telefone, falou assim, saiu o primeiro. Quando eu vi o valor, eu falei, é todo nosso? Ele falou, não menina, está doida, tem o dinheiro do cliente. Tem que botar o dinheiro do cliente. E quanto é nosso? Ele falou, 30%. Eu falei, fica rica. Fica aí rica. Aí Deus tomou a minha boca de novo em profecia. Creia, porque Jesus vai lá em casa. Jesus fala. Tomou a minha boca em profecia na hora e falou assim, esse é só o primeiro, vai vir mais. Por amor de mim eu não faria. Como seria profanado o meu nome? A minha glória não vou dar a outrem. Jesus está dizendo, eu vou soltar tudo que está preso nas mãos dos homens. Eu vou pegar processo que está aqui embaixo e vou colocar em cima. Eu vou tirar teu nome de baixo e vou, eita, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, eu vou bradar. Mas Ele quer o quê? Relacionamento. Terceira coisa, Ele vai fazer, porque Deus age conforme o poder dEle. Ele é poderoso. Ele é poder. Repete, Ele é poder. Aí Deus diz assim, manda Paulo escrever aos Filipenses capítulo 2, 13. Pois é Deus quem produz em nós tanto o querer como o realizar. Desculpa, eu amo a palavra.
de acordo com sua boa vontade. Olha para mim, Deus vai fazer, porque Ele age conforme o seu querer. Põe Efésios 3:20 para mim aí na projeção. Põe para mim, se puder. Efésios capítulo 3. Será que alguém pode colocar? Tem alguém lá? Senão eu vou falar aqui. Está chegando? Mas eu vou falar por causa do tempo. Olha o que diz. Abre a sua Bíblia aí rapidinho, só para te mostrar uma coisa que eu descobri lendo a Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo 20. Procure enquanto eu tomo água. Olha o que é Deus agindo conforme o seu poder. Olha que texto. Efésios capítulo 3, você achou? Versículo 20 diz assim: ora, aquele que é. Se eu colocasse um ponto aqui, me referindo a Jesus, embora pareça que o verbo fica sem complementação, falando dele, ele é. Falando da pessoa, olha para mim, olha lá o texto. Aquele que é, se eu botar um ponto final ali, se não tivesse mais nada, se Paulo colocasse um ponto final e não deixasse o versículo seguir, estaria completa a frase. Aquele que é, quem é? Ele. Se você disser lá no teu trabalho, alguém perguntar, como o Faraó perguntou, e eu já vou falar dele já para a gente encerrar, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Aí Moisés disse assim: o Senhor, você não conhece o Senhor? Toda vez que o homem diz que não conhece Deus, Deus se apresenta. Todas as vezes que o ímpio diz, quem é o Senhor? Aí Deus, não me conhece não? Coisinha, você não me conhece não? Senhor, eu vou descer para me apresentar. Escuta o que eu vou dizer como palavra profética, vou até marcar a hora. Meu pastor me ensinou isso. 21h19 do dia 14 hoje, 14 de setembro de 2025. Jesus vai aparecer para algumas autoridades do Brasil. Vai demorar não. Eles não estão dizendo que não sabem quem é o Senhor? Pois todas as vezes que os homens, olhe para cá, batem no peito e dizem que não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Não dizia Nabucodonosor? Eu edifiquei. Eles falaram, não, você não, eu. Quem te levantou, fui eu. Quem te trouxe até aqui, fui eu. Não vai glorificar o meu nome, vai virar lobisomem, vai comer capim. Até aprender que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem a Ele. Aquele que é, volta o texto para mim. O texto de Efésios 3:20. Aquele que é, se pusesse um ponto aqui, definiria talvez a frase. Mas vamos continuar. Aquele que é poderoso, se pusesse um ponto aí também, estava explicado. Quem é poderoso? Quem é poderoso? Mas o versículo continua. Para fazer tudo, ponto. Se colocasse ali o ponto final, ficaria explicado. Olha que texto. Para fazer tudo, muito mais. Se pusesse um ponto ali, estava explicado. Mas continua. Abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O que Deus vai fazer na sua vida será abundantemente além. Deus fará, porque Ele é fiel. E Ele não vai deixar essa turma sentada zombando do nome dEle. Todas as 10 pragas do Egito, só vou ler e a gente termina. Foi Deus dizendo para as entidades malignas, para a turma, a capetada do Egito, quando Ele mandou a primeira praga, a praga das águas convertidas em sangue. Ele disse para o Deus Nilo, quem manda nas águas sou eu. Quando Ele mandou Emaia, as rãs, Ele disse para a deusa Equete, que tinha cabeça de rã, olha que coisa sinistra, que ela, supunham que ela tinha poder criador. Deus botou o dedo na cara dela e disse assim: eu sou Deus que criou todas as coisas e trago à existência aquilo que não é, nunca houve, nunca existiu. Aí Ele traz a existência porque Ele é criador de todas as coisas. Aí, na praga dos piolhos, Deus botou o dedo na cara do Deus Tote, que dizia que tinha conhecimento, magia, era o Deus das artes. Deus diz assim:
Segura o piolho aí, piolho incomoda, hein? Segura o piolho aí e bota a boca no pó, igual ele fez, né, Maia, com Dagon. Puseram a arca da aliança nos pés de Dagon. Dagon amanhece com a cara no chão. É o que Deus vai fazer dentro dessa nação chamada Brasil. Quando houve a praga das moscas, Deus colocou o dedo na cara do Deus Pitá, que também dizia que era Deus criador, você não criou nada. Quando houve a peste sobre bois e vacas, Deus pegou o Deus Apis, que era Deus sagrado de Mênfis, da cidade de Mênfis, que era o Deus da fertilidade dos rebanhos, matou geral, acabou com a pecuária do Egito e disse: quem manda na criação sou eu, sou eu, sou eu. Aí quando houve as feridas sobre os egípcios, quando eles ficaram cheios de úlceras, Deus estava dizendo para Ísis, a deusa da medicina, a senhora da medicina: cura agora, quero ver você curar. Quero ver você curar. Aí, quando houve a chuva de pedras, Deus disse para Osíris, Deus disse para Réshipo, que era o Deus da água e do fogo: quem são vocês diante de mim? Aí ele disse mais, para terminar. Quando ele mandou os gafanhotos, ele disse para o Deus Shu, que era o Deus do ar, e o Deus Sebeque, que era o Deus dos insetos: quem manda na criação sou eu, sou eu, sou eu. Quando ele mandou a escuridão total, ele pegou o Deus principal, Ra. Quero ver você acender a luz do mundo. Acende a luz do mundo como eu acendo todos os dias. Eu trago o dia, eu trago a noite, eu trago a madrugada. Ele pegou a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos, e esfregou na cara de Ra, que era o protetor das crianças também, e disse assim: ressuscita agora. Deus não vai permitir o nome dele continuar sendo zombado lá na tua rua. Deus vai pegar a mulher do catimbó, ou vai virar crente, ou vai se mudar, ou vai morrer, né, Maramaia? Porque não vai continuar zombando de você todas as vezes que você se levanta para vir para a igreja. Deus está dizendo: acabou a palhaçada do diabo dentro dessa cidade, acabou a palhaçada do diabo dentro dessa nação. Jesus está na casa, por amor de mim. Eu não faria? Eu não vou deixar meu nome ser profanado. E a minha glória eu não vou dar ao diabo. A minha glória eu não vou dar para homem nenhum. Quando Jesus permitiu o que permitiu dentro da política nacional, Ele estava dizendo para todos nós: quem vai resolver esse pepino sou eu. Isso aí não é coisa para homem não. Quem vai resolver esse negócio sou eu. Eu sou Deus do Brasil, eu sou Deus de Brasília, eu sou Deus do Centro-Oeste, eu sou Deus do Rio de Janeiro, eu sou Deus de São Paulo. Levanta, fica de pé adorando a Ele. Você ainda tem dúvidas de que Jesus te chamou para uma grande obra? Hein? Tinha que ser uma vigília para a gente passar aqui a noite toda no fogo. Mas Jesus está mandando encerrar e eu encerro. A última palavra é a seguinte: Deus jamais vai dividir a glória dele com homem nenhum. Em 2022, Jesus me disse dentro do quarto: minha serva, fique calma. Me mostrou uma coisa dentro da política do Brasil. Aí eu me assustei e falei assim: é sério, Jesus? É sério isso? Deus falou assim: não se preocupa não, eu sei trabalhar até com o diabo. Aí falei com o Vinícius: aperta o cinto que o negócio vai ficar feio, hein? Aí Vinícius: não acredito. Falei: aperta o cinto. Você não vai ver uma bandeira verde e amarela minha, nenhum momento no meu Instagram. Eu já sabia o que ia acontecer, mas fiquei calma. Quando houve tudo isso, quando houve essa revolução toda, o céu só sinalizou e disse assim: ó, não mexe um músculo de preocupação, tá? Não mexa. Não fique em casa vendo notícia na televisão, ficando apavorado, se tremendo toda. E agora? E agora? E agora? Quem manda no Brasil é Jesus. Ou você achou que fosse outro, né? Marassou. E Deus está dizendo: calma, igreja, é agora que eu vou apertar todo mundo. Porque estava todo mundo soltinho, fazendo tudo que não prestava.
trocando a glória de Jesus pela glória do homem. Aí Deus disse assim: eu vou permitir perseguição, vou permitir um trem assim estranho, mas ninguém vai ficar destruído não. Isso aí é para juntar os crentes, que os crentes não dão mais a paz do Senhor para ninguém no meio da rua. Você vê um irmão de outra denominação atravessa a rua para não falar. Aí Deus diz assim: quando chegar a hora do aperto, todo mundo vai orar junto. Todo mundo vai caçar um canto para orar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu não vou dar a minha glória para ninguém, mas a minha glória será revelada na unidade. Porque se o diabo sabe se unir para o mal, por que a igreja não se une? Por que a igreja não se une? Por que a gente vive se dividindo, falando mal uns dos outros? Agora você vai ter que abraçar esse irmão aí mesmo sem vontade. Já dá um abraço nele e você vai dizer para ele assim: unidos nós somos mais fortes. Pode abraçar. É a noite do abraço. Abraça um, abraça dois. Ah, mas eu não gosto dela. Abraça assim mesmo, vai passar a gostar. Porque agora ou vai ou racha, né? Maragassúbria. Ele não dá a glória dele para ninguém, mas ele revela a glória dele no meio da unidade. Vai ter poder, vai ter avivamento, vai ter salvação. E Jesus será glorificado. Manda um beijo para ele que eu vou mandar. Obrigada, Jesus. Deus abençoe, amém. Oh, glória a Jesus.